Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Gabriel Amaral, sou analista CNPI técnico. O vídeo de hoje vai ser um pouco mais descontraído. Eu vou falar um pouco sobre a minha análise gráfica no petróleo Brent, para a gente falar um pouco de Petrobras. Também vou trazer um pouco de análise gráfica falando sobre minério de ferro, para a gente falar sobre a Vale do Rio Doce e também algumas curiosidades que eu interpreto sobre a Vale do Rio Doce em relação ao gráfico e potencial de valorização do ativo ou não. Hoje é uma análise mais descontraída. Hoje é domingo, dia 3 de agosto, e eu espero que vocês gostem. Vamos lá. O meu disclaimer e meu certificado estão na tela. O vídeo de hoje não é uma recomendação de investimento, é só um estudo, uma interpretação que eu tenho de ambos os ativos aí e as suas referências. No caso, Petrobras, que é o petróleo Brent, e a Vale do Rio Doce, que é o minério de ferro. Então vamos lá, pessoal. Aqui é o petróleo Brent, tá? O ativo no longo prazo, desde 2022, que é essa região, e nos dias de hoje, vem demonstrando nesse ativo uma forte presença de oferta, né? Ele tem demonstrado topos e fundos descendentes, o que caracteriza aí uma interpretação vendedora do ativo, né? Falando agora nos dias de hoje e trazendo a valor presente o ativo, ele previamente, como eu disse, veio de uma veio de uma forte presença de queda, tá? Vou tentar melhorar aqui para vocês no gráfico. Vamos lá. E aí, ele sentiu uma região de demanda compradora, né? Teve alta volatilidade no ativo nesse curto intervalo de tempo que eu diria que seria de abril até junho, né? Que foi provavelmente oriundo aí da presença e aumento daquela questão que teve de conflito Israel e Palestina, a presença dos Estados Unidos, né? Toda aquela situação que aconteceu. Quem acompanhou o ativo viu a volatilidade, né? Porém, logo na sequência, teve uma grande presença de oferta vendedora, o ativo voltou a entrar numa região de consolidação, né? Se eu trouxer aqui para vocês a retração de Fibonacci, ele voltou ali nos 50%, entre 6 a 1, né? Então, o ativo não está em tendência de nada no médio prazo, tá? Ele está fazendo capturas de liquidez, né? Aqui ele teve topos e fundos nivelados, veio para cá, capturou essa liquidez e caiu, né? Que é essa região aqui de topos e fundos nivelados, teve liquidez, previamente uma forte presença de oferta, né? Ele capturou liquidez e caiu, e pode ser que ele ainda continue nessa região, captura liquidez, volta, captura liquidez, volta, captura liquidez, e pode ser que ele fique nessa situação por um bom tempo. A gente pode até chegar a ver mais volatilidade no Brent por questões políticas também. Os Estados Unidos informou essa semana passada agora no início, final de julho, começo de agosto, a presença dos submarinos, né, nucleares, uma questão conflitante com a Rússia. Isso pode trazer volatilidade tanto no petróleo Brent quanto no WTI. Então é algo que a gente vai ter que acompanhar, tá bom? Então, previamente, a minha interpretação gráfica é essa: o ativo está consolidado, com regiões de máximas e mínimas de regiões de liquidez, previamente vindo de uma tendência de queda, né? Mas a curto prazo e médio prazo ele está consolidado nessa região, puramente capturando liquidez, mas vai depender muito aí dessa questão política e econômica dos Estados Unidos também. E acho que a questão da tarifa também afetou bastante aí a volatilidade do ativo. Então essa é a minha visão do petróleo Brent. Bom, pessoal, aqui é o gráfico da Petrobras, tá? O PT4, que é o período semanal, vamos falar um pouco dela, graficamente falando, tá? Bom, a Petrobras veio mostrando movimentos anteriores prévios de topos e fundos ascendentes, consolidou aqui claramente uma tendência de alta, com médias móveis consolidando aqui também, endossando a valorização do ativo, o MACD favorável ao movimento, né? E aí ela encontrou dificuldades de fazer o rompimento dos topos e continuar sua tendência de alta. Evidentemente, os movimentos mais curtos, como eu já falei num vídeo anterior de análise técnica, mostra fraqueza por demanda no ativo, né? E aqui ela consolidou o preço e começou a demonstrar presença lateral. Isso aqui no gráfico semanal, tá? Se a gente trouxer para o gráfico diário, que é um pouco mais a valor presente, a gente tem aqui uma clara presença de oferta, né, do ativo. Isso aqui foi uma clara presença de oferta do ativo aqui, e ela consolidou o preço, né? Se a gente trouxer aqui uma retração de Fibo nessa região,
que foi o último movimento de alta que rompeu esse topo com força, que foi essa presença de demanda, a gente pode traçar uma fibra daqui. A Petrobras está aqui no meio, né? Está nos 50% e no 61. Então, ela sentiu uma presença de demanda aqui por ser uma região de liquidez, mas não está evoluindo no movimento de alta. Se a gente trouxer uma FIBO também no gráfico diário, puxando nesse movimento de oferta, que foi a última queda, a gente vai ver provavelmente a mesma coisa. Ela está no meio do caminho aqui, ó. Olha lá. Está no meio do caminho, ou seja, o ativo está lateral, né? O ativo está lateral e fazendo movimentos de captura de liquidez, né? Se eu mostrar aqui para vocês, ó, aqui consolidou o valor do ativo, ela veio, capturou de liquidez e caiu. Aqui é a mesma coisa, consolidou em nível low preço, capturou liquidez numa presença de demanda, que é aquela presença de demanda anterior que eu demarquei no gráfico aqui, ó, que é essa região aqui de trás, a mesma coisa. Então pode ser que a Petrobras aqui, ó, faça o mesmo movimento. Venha, captura liquidez, cai. Captura liquidez, muda a característica e volta. Pode vir aqui em cima, fazer a mesma coisa, aqui embaixo, fazer a mesma coisa. Tá numa grande consolidação do preço, oriundo do que eu falei anteriormente do petróleo, né? Questão aí política, a Petrobras tem referência, muita coisa aí voltada ao Brent, né? Também políticas internas de dividendos da Petrobras, né? Cada governo tem uma política diferente para como que a Petrobras se posiciona, enfim, mais ou menos isso, mas graficamente falando, vou trazer aí uma análise mais fundamentalista da empresa, mas da Petrobras, só que graficamente falando, nesse ticker que é o PET4, ela está aqui consolidada sem direção, sem tendência, tá? Lateral. Bom, galera, estamos aqui no FF2, tá? FF2, minério de ferro. Principal demanda aí chinesa, né? De consumo pelo commodity. Bom, o minério de ferro aí vem demonstrando também, evidentemente, aí no fator tempo, no intervalo de diário, vamos colocar no semanal aqui agora, antes, ó, no intervalo semanal, ele vem demonstrando igual o petróleo ali, né? Igual a Petrobras, na verdade, né? O gráfico tá lateral, né? Não depende muito aí da presença e da demanda pelo crescimento industrial da China. O ativo claramente está com alta volatilidade, né? Quando o ativo começa a fazer regiões assim de topos expressivos e fundos expressivos e ele não direciona, né? Tentar mostrar aqui brevemente, isso aqui é uma direção, né? Isso aqui é uma direção do ativo. Isso aqui mostra a presença de demanda compradora no ativo. Tá vendo? Essa região aqui, ó. Só que a partir do momento que ele demonstra que nivelamento da negociação do preço do ativo, ele está mostrando que ele está lateral, né? Um pouco aí volátil em relação à negociação. Vou trazer aqui para o gráfico diário, é basicamente isso, né? Tá aqui, ó. Ele não está em tendência de nada, né? Nesse período de tempo aqui, ele teve uma forte presença compradora, provavelmente valorizou aqui bastante até. Mas assim, numa visão de longo prazo, ele está consolidado também. Ele vem, captura a liquidez, ó, captura a liquidez e cai. Ele vai fazer um movimento similar, né? Captura a liquidez, sobe, captura a liquidez, cai. Então, a visão do minério de ferro é um pouco essa, né? Muito provavelmente a gente vai ver a Vale do Rio Doce similar a isso, né? Que 80% da receita da Vale vem de minério de ferro, né? Eu vou fechar aqui agora, a gente vai ver lá. Então a gente está aqui na Vale 3, tá, pessoal? Esse é o gráfico mensal. Foi o que eu falei ali, né? Do minério de ferro. Como que a Vale consolida, igual consolidou o minério de ferro, né? Vale do Rio Doce veio previamente de muito longo prazo em movimentos de alta, só que desde aí 2021 ela demonstra aí claramente uma consolidação, ó, topos e fundos extremamente nivelados, né? Aqui, ó. Até fiz as marcações dessa região, né? Se a gente colocar no gráfico semanal, tem essa mesma similaridade, tá? Se eu puxar uma Fibonacci daqui desse último fundo, vamos ver, até o último topo, ela tá numa região de demanda, mas o ativo não tem demonstrado aí muita força compradora. Não sei que eu ainda não analisei de fato a política fundamentalista da empresa, mas graficamente tem isso. Ela pode vir aqui, ó, né?
graficamente falando, ela pode vir aqui, capturar liquidez, subir, ficar nessa região. Aqui tem captura de liquidez também, subir, né? Deixa eu desenhar mais legal para vocês, ó. Captura de liquidez, sobe. Vem, captura de liquidez, sobe. Então ela tá um pouco. Ou então ela pode fazer esse movimento também, ó. Captura de liquidez aqui em cima, cai. Né? Isso aqui são regiões de liquidez, né? É um pouco disso. Deixa eu colocar no gráfico diário agora, para a gente tentar ver se a gente descobre mais informações da Vale. Vamos lá. Então é isso, ó, no gráfico diário. Ó. Olha como é que está consolidado o ativo. Se eu puxar aqui, ó, olha isso, consolidado também. Entendeu? Ó, vou colocar aqui no preenchimento. Por isso que é bom desenhar no gráfico. Olha lá. Consolidou, né? Ela vem, nivela região, captura liquidez e cai. Aqui tem uma presença de demanda forte, né? Tem 3 toques nessa presença de demanda. Deve ter bastante liquidez aqui embaixo, entendeu? Então o ativo tá um pouco assim, entendeu? Aí eu vou trazer uma curiosidade que eu tenho da Vale, né? Na minha visão é essa, né? Ah, ela veio caindo, né, nos últimos tempos, né? Tá aqui consolidando o preço, numa presença de demanda, né? Essa região é uma presença de demanda, aqui é uma presença de demanda, aqui é uma presença de demanda, ok? No gráfico. Porém, ela só demonstrou queda nesse período, tá? E aí, a dias presentes, ela tá lateral, né? Ela não tá com tendência de nada. Ela tem capturado liquidez, deve ter tido uma volatilidade bem ampla em relação a isso, né? Vamos ver aqui, ó. Em uma média de 14, 15% de máximas e mínimas aí da valorização da negociação do ativo, mas consolidada também, tá? Agora eu vou trazer uma curiosidade que eu tenho aqui na minha visão da Vale. Bom, só uma informação interessante da Vale. Vou trazer uma análise completa dela futuramente, análise fundamentalista da Vale, mostrando todo o demonstrativo financeiro, DRE, receitas, enfim. Mas aqui eu queria falar uma coisa interessante, né? A Vale tem aí 79% da sua receita de, de líquida, né? De vendas pelo negócio, do minério de ferro. Só que ele vem correspondendo a uma fraqueza aí no poder que corresponde à Vale em si, né? E por incrível que pareça, o que vem demonstrando melhores receitas nos balanços financeiros da Vale são os metais para a transição energética, que cobre, níquel e outros, né? Que vem aí mostrando força para a Vale, o que traz também uma informação interessante para a gente tentar ter uma visão ampla do mercado da Vale, que é correspondente a 67% do mercado asiático, que é o principal consumidor de minério de ferro que a Vale produz. No caso, a China, né, com 50% dessa receita asiática, né? Ou seja, se a China tem uma forte demanda compradora, porque a China está com planos de investimento, crescimento de negociação interno, a Vale se beneficia disso, né? Só que está um pouco instável essa questão aí, né? Tem até políticas que tem para sair da China, mas não vem demonstrando isso. Só que é interessante que eu vou trazer para vocês agora a questão das terras raras, que é essa informação aqui, né? O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, mas ainda engatinha na exploração, né? E é umas questões, né, envolvendo relações comerciais, econômicas com os países, né? Esses que são os minérios que tem aqui no Brasil. Enfim, talvez seja um momento de oportunidade aí da Vale do Rio Doce entrar num negócio, não sei como é que tá a política da empresa nessa relação. Enfim, mas aí tá aí uma questão interessante a se compreender em relação ao potencial de mudança, né? De talvez a Vale não ser só dependente do minério de ferro, não só também explorar essa questão dos minérios de transição energética, mas também desses minérios envolvendo transição energética e de tecnologia, né? Que é o caso das terras raras. Enfim, tem aí informações interessantes de se entender e de se compreender no longo prazo em relação à Vale do Rio Doce. Beleza? Mas é isso. A minha relação, o foco do meu vídeo aqui era só para falar mais especificamente de análise técnica, mas eu quis trazer essa curiosidade interessante aí do minério de ferro e da política interna da Vale, e vou trazer futuramente aí uma análise completa da empresa, tanto da Vale quanto da Petrobras.
tá bom? É isso, galera. Obrigado e vamos nessa.